Bom, esse é o segundo de uma série de vídeos sobre o tipo caractere em R. Aqui a gente vai falar principalmente da função paste, que a rigor não tem a ver com formatação de cadeias de caracteres, né, ou de caracteres do tipo caractere no R, mas ela é tão poderosa, tão útil e está sempre presente em muitos contextos de formatação de cadeias de caractere. Então, vamos prestar atenção nela, vamos tentar entendê-la através de vários desses pequenos exemplos que estão aqui. Bom, na primeira linha, eu estou criando um vetor C1, né, através da função combine, ou que alguns chamam também de concatenate, que tem duas cadeias de caractere. Uma contendo só a letra A e outra contendo a letra B. E agora, através do paste, eu vou concatenar uma cadeia de caracteres que tem só o número 1 a esse vetor de caracteres. Tá? Um ponto importante aqui é que são totalmente equivalentes os usos da aspa convencional, que o pessoal em inglês também chama de double quote, e do apóstrofe, que em português o pessoal chama de aspinha. Tá? Claro, começou com um, termina com aquele, né? Começou com aspas, termina com aspas. Começou com apóstrofe, termina com apóstrofe. Mas para o R tanto faz, os dois são cadeias de caracteres, ou, no caso do R, caracteres. Bom, então, a gente agora está dependendo só do eco. Então a gente vai rodar esse programa com eco. Tem até uns cats aqui, umas concatenações, mas são só para exemplos, para a gente ver o resultado final, que naturalmente o objetivo de toda manipulação de strings é gerar algum relatório, alguma saída. Então a gente vai mostrar a diferença entre o que é a cadeia de caracteres, que o eco está mostrando, e o que vai aparecer num relatório. E o cat é uma das funções mais simples, mais flexíveis para esse tipo de impressão. Bom, a gente já ativou programas pelo menu Code e viemos aqui na opção tanto Source with Echo como na Source exclusivamente, e já viemos aqui também por essa drop-down list. Agora a gente vai brincar um pouquinho, como a gente já está experiente e tal, já consegue memorizar o que se chama de atalho. Bom, aqui é a opção, né, de menu ou da drop-down list, e aqui é uma sequência de teclas. Naturalmente o que está escrito aqui é Ctrl, Shift, Enter. Claro, a gente vai gerar isso aí apertando Ctrl, segurando e aí batendo Enter. Tá? Rodou o programa. Bom, naturalmente a tela é pequena para todas as saídas desse programa. A gente vai resolver isso usando a tradicional barra de rolagem. Ok. Então está aqui aqui a gente criou o C1, não gerou eco, porque a atribuição não gera eco. Agora rodamos o paste e aí apareceu o eco. Bom, então olha que interessante. Isso aqui é totalmente equivalente à soma de números, né? Por exemplo, a gente em algum outro vídeo somou um número 1 a um vetor de números, né? Números inteiros, números em ponto flutuante, etc. Aí o que aconteceu? O mesmo número 1 foi somado a cada um dos elementos. Aqui tem uma coisa análoga. Naturalmente não são números, são cadeias de caracteres, mas eu estou concatenando essa cadeia que só tem o 1 a cada um dos elementos desse vetor daqui de cima. E aqui está a saída. Bom, uma coisa interessante é que tanto nessa cadeia aqui, que é literal, que é constante, 1, quanto nesse vetor original, não tinha espaço em branco. No entanto, quando eu fiz a concatenação através do paste, apareceu um espaço em branco. Só uma coisa interessante, para a gente fixar mesmo o que quer dizer esse tal de paste. Bom, literalmente quer dizer colar. Agora, todo mundo que usa qualquer ambiente janelado, o Windows, os vários ambientes janelados do Linux, etc., conhece o Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V, o Ctrl+C naturalmente é copy, e o Ctrl+V,
O nome original dele é paste, tá? Em inglês, Ctrl+C, Ctrl+V, chamado copy-paste. Então, é esse paste aqui. A gente não tinha visto esse nome antes, possivelmente, mas já tinha usado muito paste na vida. Bom, de qualquer modo, então, como a gente estava comentando, o paste introduziu um espaço em branco aqui. Bom, não é ruim, porque graças a esse espaço em branco ficou bem claro que a gente concatenou duas coisas. Talvez se tivesse grudadinho a um, não ficasse tão claro. Mas de qualquer modo, isso é uma opção do paste. O paste, como quase todas as funções do R, tem montes de opções que ele preenche com, a gente fala em português default ou default, etc., mas são coisas que quando não são fornecidas, né? Também uma tradução do pessoal lá de Portugal, que é mais atento à linguagem, é chamada por omissão, tá? Então eu não falo nada, ele fala, tudo bem, então eu vou usar o separador, o caractere de separação, né? Cadeia de caracteres de separação, espaço em branco. Não é ruim, ficou bacaninha, um espaço em branco aqui separando, ficou claro o que a gente fez. Bom, agora a gente vai fazer uma coisa um pouquinho mais complicada. A gente vai concatenar uma cadeia de caracteres constante, que é group e um espaço em branco. E o vetor de números de 1 até 3, 1, 2 e 3. Bom, só aí já tem um problema. Ué, mas eu vou somar, vou concatenar uma cadeia de caracteres com número? Não pode, são dados de tipos diferentes. Isso é verdade. Mas o que o R está fazendo para a gente para permitir que isso seja possível? O R está fazendo uma coerção automática. Ele não avisou e a gente não pediu, mas ele entendeu que estando nessa função paste, que trabalha com cadeias de caractere, com caracteres, e sendo o oponente dele, vamos dizer, uma outra cadeia de caractere, o que o R fez automaticamente para a gente? Converteu esse vetor de inteiros para um vetor de caracteres. Tá? Então aqui está realmente o número 1, 2, 3, mas na hora que o R viu todo esse contexto, ele gerou o vetor de caracteres, abre aspas 1, abre aspas 2, abre aspas 3. Tá? Então vamos ver o resultado aqui nessa linha. De fato foi o que ele fez. Tá? Então ele grudou o grupo 1, tá? Gerou bonitinho uma cadeia de caracteres, com o grupo 2, grupo 3. Só tem um probleminha. A gente está tendo dois espaços em branco aqui. Então, não é o que a gente queria. Tá? Então, a gente não, como o R tá, isso aí é só para dar um exemplo, acontece esse erro, né? A gente deu uma moscada aqui, quer dizer, a gente achou que, como estava concatenando coisas, precisava deixar um espaço em branco. Só que o R já faz isso para a gente, o R é camarada. Então, não precisamos desse espaço em branco aqui, ok? Bom, agora, por último, né, tendo gerado o resultado, vamos mandar imprimir na tela com o cat. E aí vamos, mais do que isso, colocar uma barrinha N no final. Por quê? Para quebrar a linha, que o cat normalmente, ele é outro nome de concatenar, ele normalmente coloca as coisas tudo na mesma linha. Então, depois que ele imprimir todo o C2, que é esse vetor aqui, ele vai quebrar a linha. E aí foi o que ele fez aqui, ó, imprimiu todo o C2, que como a gente viu é essa coisa aqui, e aí quebrou a linha e gerou um espaço em branco. Tá? Não é ruim. Bom, então agora vamos partir para outra coisa. Vamos fazer a gente já resolveu o problema aqui, o group não vai ter mais espaço em branco, já está grudadinho aqui, as aspas grudadinha no P. Aqui tem 1 até 3, e agora a gente vai tentar separar esse negócio por um barra N, para colocar o grupo 1 numa linha, grupo 2 na outra linha, grupo 3 na linha seguinte. Então, a gente gerou, e agora vimos esse caractere, como a gente já viu em outras ocasiões, é o caractere de quebra de linha, também chamado de new line ou line feed, ou nova linha, se quiserem, né? Então, o que ele falou para a gente? O que esse eco está mostrando? Ó, você escreveu group, e aí colocou um barra N, e depois o 1, e assim por diante. Aí eu mandei o cat, tá? Aliás, reparem que o cat não tem um barra N aqui. O que aconteceu?
a última impressão do cat ficou grudadinha no primeiro eco. Não tem problema, porque aqui o eco já é feio pra caramba, não precisa desse cuidado. Mas é só um jeito da gente perceber para que servem essas coisas. Tá. Então, beleza. Então vamos ver o que o cat fez. Tudo bem, está escrito aqui /N1. E aí foi o que ele fez. Ele escreveu group e pulou para a linha de baixo. Aí deu um espaço em branco, group, de novo um /N, foi para a linha de baixo. Ou seja, não fez nada do que eu queria. Bom, então vamos ver agora outra forma de fazer isso. A gente olhou no manual do Paste, que a gente escreve help, abre espaço em branco, desculpe, abre parênteses, paste, fecha parênteses. Aí ele mostrou lá um monte de opções para a gente. Aí a gente está experimentando essa aqui, collapse. Collapse, na documentação está escrito assim: depois que é feita a concatenação, por exemplo aqui, concatenação do group com 1, ele coloca esse caractere aqui, tá? No caso é o /N. Então, vamos ver agora o que aconteceu. Aí ele veio, né? Isso aqui é o eco. Group 1 /N, Group 2 /N, Group 3. Aí eu mandei o cat mostrar o C4, aí o que ele fez? Fez o que eu queria realmente. Então ele colocou um espaço em branco, um espaço em branco separando os caracteres, como a gente deixou ele fazer, não falamos nada a respeito do separador, e o /N entrou no final, tá? De cada uma dessas pequenas concatenações. Um negócio importante é que aqui, olha, é um vetor com 3 elementos. Abre aspas um elemento, abre aspas outro elemento, abre aspas outro elemento. E aqui não, é um vetor com um único elemento. Então o collapse, quando eu coloco alguma coisa nele, ele entende que ele não precisa gerar 3 elementos. Ele vai gerar um elemento só, né, uma stringona só, e colocar o collapse, o caractere de colapso, no final. De qualquer modo, ficou um pouquinho diferente, mas beleza, funcionou. Tá. Então agora uma última alternativa, que é a gente só gerar, não se preocupar através do paste com colocar o /N. Vamos tentar fazer isso pelo cat. Vamos ver o que acontece. Então aqui eu escrevo group 1 até 3, ele faz aquela conversão que a gente conversou. Aí ele gerou 3 elementos, tá? E agora pelo cat eu aviso para ele o seguinte: você vai imprimir esse vetor C5, mas a cada vez que você imprimir um elemento dele, você vai colocar um /N. Então foi o que aconteceu aqui, tá? Esses conjuntos, essas funções, como eu falei, tem um monte de opções, um monte de alternativas, e o que a gente está fazendo é explorar algumas delas para abrir a cabeça na verdade até da minha também, porque sempre que eu faço alguma coisa dessas estou aprendendo, mas abrir a cabeça de quem está chegando no R. Tem um monte de opções, dependendo do que você precisar fazer, você corre atrás de uma ou de outra. Bom, é isso por enquanto, até breve, até o próximo vídeo.